Iniciamos a nossa aula de matemática lá na página 110, que fala sobre as expressões numéricas e o cálculo mental. Então, nós já trabalhamos a respeito das expressões numéricas e também nós temos trabalhado aí o cálculo mental, né, para facilitar aí as contas. Então, lá na parte superior tá falando assim: expressões numéricas são sequências de operações com números, cuja finalidade é expressar, o próprio nome já diz, né, gente? Ou seja, comunicar os raciocínios que fazemos em um cálculo mental ou para resolver certos problemas. Então, a gente consegue efetuar cálculo de expressão numérica mentalmente. E aí, nós vamos exercitar isso agora. Então, vejam o primeiro exercício. Nós temos a expressão lá: 37 menos 60 dividido por 2. Primeiro, o que vocês precisam lembrar? Precisa lembrar das regras de resolução das expressões numéricas. Então, o que eu faço primeiro na expressão numérica? Se a expressão numérica conter parênteses, tiver lá colchetes ou chaves, obrigatoriamente eu tenho que resolver primeiro a conta que está dentro aí desses três itens. Se a expressão numérica não tiver parênteses, nem chaves e nem colchetes, o que eu faço? Eu resolvo multiplicação e divisão, certo? E se tiver multiplicação e divisão dentro do parênteses, eu também vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão, tá? Eu tenho que obedecer essa ordem. Se eu não obedecer essa ordem, eu não vou conseguir chegar no meu resultado final correto, tá? Porque eu vou inverter a minha ordem de resolução e, consequentemente, eu vou alterar o meu resultado final. Então, vamos fazer a primeira: 37 menos 60 dividido por 2. Notem que nessa expressão eu não tenho parênteses, não tenho colchetes, não tenho chaves, não tenho multiplicação, não tenho adição, mas eu tenho uma divisão. Então, eu tenho que lembrar que sempre quando eu tenho primeiro multiplicação ou divisão, eu vou resolver primeiro, né? E depois eu resolvo aí adição e subtração. Então, eu vou copiar, né? Façam aí de cabeça. Então, eu mantenho o 37 menos e resolvo a minha divisão. Quanto que é 60 dividido por 2? 60 dividido por 2 é a metade, né, gente? É 30, metade de 60 é 30. Então, eu sei que agora esse 60 dividido por 2, eu vou só escrever ele como 30. Então, agora eu tenho 37 menos 30 para resolver. 37 menos 30 é 7, tá? Então, eu já fiz o cálculo da minha expressão numérica mentalmente, né? Então, essa expressão numérica deu 7. Depois, nós temos a B. Qual é a regra usada no cálculo da expressão anterior? Então, nessa expressão numérica aqui, que nós fizemos de cabeça aí, qual foi a regra que a gente utilizou? Nós resolvemos primeiro a divisão, certo? Então, é só vocês colocarem lá. Efetuamos primeiramente o 60 dividido por 2, tá? A apostila traz assim, ó: não havendo parênteses, primeiro efetuamos a divisão e depois a subtração. Ok, quer dizer a mesma coisa que nós já sabemos referente às regras. Na C, veja agora a expressão 32 dividido, abre parênteses, 2 mais 6, fecha parênteses. Que cálculo deve ser feito primeiro? Qual é o valor da expressão? São duas perguntas aqui, certo? Primeira pergunta: que cálculo deve ser feito primeiro? Você precisa fazer a adição, que é o que está dentro do parêntese, certo? Então, o cálculo que eu tenho que fazer primeiro é o 2 mais 6 para mim eliminar o parênteses. Quanto que é 2 mais 6? 8. Agora eu tenho o quê? 32 dividido por 8, certo? Então, eu posso fazer isso de cabeça. 32 dividido por 8 dá 4, certo? Qual é o resultado da minha expressão? 4. Então, é só responder aí. D. Qual é a regra usada no cálculo da expressão anterior? O que nós fizemos primeiro nessa expressão aqui? Nós resolvemos primeiro o parêntese, certo?
Depois, na E, qual? Agora, invente uma expressão que use parênteses e 3 operações e calcule seu resultado. Então, nós fizemos isso na aula online, né? Cada um inventou uma expressão, a gente resolveu, foi bem bacana. Então, cada um vai fazer o seu registro aí. Depois, lá na 1, nós temos que criar uma expressão numérica que dê a quantidade de bolinha que tem na caixa, tá? Então, eu sei que a quantidade de bolinha é só eu fazer aí a multiplicação, né? Da horizontal para vertical e eu vou ter o total de bolinha que tem ali, né? Então, por exemplo, aqui na A, se eu fizer aqui 5 vezes 4, porque eu tenho 4 de um lado e 5 do outro lado, 20. Então, eu sei que tem 20 bolinhas aqui. Que expressão numérica eu posso representar que dê 20, né? Aqui na B, que expressão numérica que eu posso representar que dê 42? E na C, que expressão numérica que eu posso inventar, que eu posso criar aí que dê 50, né? Então, no livro já traz um exemplo aí da A, tá? Então, ele já traz aí, abre parênteses, 3 mais 2, fecha parênteses, vezes 4, igual. Então, como que eu faço primeiro? Resolvo o parênteses. 3 mais 2, 5. E aí, agora eu tenho o quê? 5 vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, está ok o exemplo da A, tá? E aí, vocês podem fazer aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu deixei aberto aqui para vocês alguns exemplos que chegam aí na quantidade de bolinha da A, B e C. Nós fizemos junto na aula online. Depois, na 2, observe a parede ladrilhada e complete, né? Então, o que teria que fazer aqui? Eu teria que completar a expressão numérica aqui, ó. Então, como que eu faço? Para obter o total de ladrilhos da parede, podemos escrever a expressão. Então, aqui, ó, eu posso fazer o quê? Quantos tem aqui? Aqui tá medindo 4, né? E aqui, 5 e aqui 6. Concorda que eu posso fazer 4, que é o que tá aqui, vezes 5, né? Mais 6, claro, dentro do parênteses aqui. E na outra opção, como que eu posso expressar isso? 4 vezes 5 mais o 4 vezes o quê? O 6, né? Porque eu não posso excluir nenhum número. Vejam que vai ficar dessa maneira, tá? Claro que nos dois casos o resultado é o mesmo, tá, gente? Só que a gente consegue demonstrar, expressar o cálculo de maneiras diferentes, tá? Depois nós fizemos a página 111, que fala sobre o cálculo mental, né? Então, nós temos lá a garota que ela tá pensando assim: faço 6 vezes 53 desta maneira. Eu faço 6 vezes 50, que dá 300, e 6 vezes 3, que dá 18. Depois eu faço 300 mais 18, que são 318. Então, ela fez um cálculo mental, né, gente? Bem bacana, ela arredondou lá, ao invés dela fazer 6 vezes 53, ela fez vezes 50, então ficou mais fácil. Aí depois ela fez vezes 3, somou os dois, né? Pra gente facilitar aí. Então aqui tá falando, e se a garota fizesse 5 vezes 4, usando o mesmo raciocínio, como que a gente vai registrar? Como que a garota pode pensar aqui? Como que vocês podem pensar pra gente resolver 5 vezes 4? Concorda que a gente precisa arredondar? Então, tá mais fácil arredondar para menos. Então, ficaria 5 vezes 20, tá? Quanto que é? 5 vezes 20. E aí, você vai fazer o quê? Depois, 5 vezes 4, certo? Aí, você vai ter o quê? Você vai ter a soma dos dois, tá? Então, eu vou fazer 5 vezes 20, 100. Mais 5 vezes 4, 20. Mais 20, que vai dar 100 mais 20 dá quanto? 120, né? E aí, também tem como fazer. Eu vou abrir o registro para vocês aqui, ó, tá? Aí depois também tinha o menino que tava pensando. Ele pensou assim: 7 vezes 88. Eu faço 7 vezes 90 e depois 7 vezes 2, né? Porque para mim fazer lá
7 vezes 88, tá mais fácil eu arredondar para mais, para 90, né? E aí depois soma o resultado. Então, a mesma coisa, tá? Agora tem lá na A, complete o registro do raciocínio do garoto. Então, tá lá, 7 vezes 88 igual a 7 vezes, abre parênteses, 90 menos 2. Então, o que nós conversamos? Que a gente não pode esquecer que a posição onde é colocado o parênteses, ela pode alterar o resultado do meu cálculo. Por quê? Porque sempre a conta que tiver dentro do parênteses, ela será resolvida primeiro, tá? Então, tem que pensar aí onde eu vou colocar o parênteses, né, para mim não errar, tá? E aí ficou dessa maneira. Depois tinha uma outra dica lá na 3 para vocês efetuarem o cálculo mental, que era pra gente começar já arredondando. Então vocês já sabem que ou arredondo para mais ou para menos. Então, por exemplo, 92 ele arredonda para 90, 75 para 70, 29 para 30. Então, aqui já tem a dica, ó. Faça o cálculo mental, comece por. Então, 7,92, 7 vezes 92, comece por 7 vezes 90. E aí, fica mais fácil, né, gente? Fica mais fácil fazer o cálculo. Como que eu vou fazer aqui? 7 vezes 90, 630. 7 vezes 2, 14. 630 mais 14, 644. Vamos abrir? Aí, ó, 644. Na B, como que a gente faz? 5 vezes 75. Já tá pedindo para eu começar por 5 vezes 70, né? Se eu parar para pensar, 5 vezes 7, 35. Eu coloco um zero porque é 70. Então, 5 vezes 70, 350. Mais 5 vezes 5, 25. Aí eu tenho que fazer o quê? 25 mais 350, 375. Tá? Então, eu vou fazendo o cálculo aí de cabeça, tá bom? E aí eu já abri aqui o resultado para vocês, que é só fazer também dessa maneira nas próximas, tá? Depois nós começamos ali a página 112, né? Que fala sobre calcule mentalmente, escrevendo apenas o resultado. Então, nós temos que efetuar o resultado dessa conta aqui. Então, eu tenho, abre parênteses, 100 menos 8 vezes 11, fecha parênteses, dividido por 6. Como que eu resolvo essa expressão numérica? Primeiro, eu resolvo a conta que está dentro do parênteses, certo? O que está dentro do parênteses? 100 menos 8 vezes 11. Só que eu tenho uma subtração e uma multiplicação no parênteses. Mesmo estando dentro do parênteses, eu preciso obedecer a regra que eu tenho que resolver primeiro multiplicação e divisão. Então, eu mantenho 100 na minha cabeça, né? E faço 100 menos. E aí, qual que é o resultado de 8 vezes 11? 88. Então, agora eu tenho a conta dentro do parênteses, que é 100 menos 88, certo? 100 menos 88 é 12. Aí, eu continuo dividido por 6, que dá 2, tá? Então, nós vamos chegar aí no resultado de 2, na expressão numérica 4A. Tá? E na B, da 4, a mesma coisa. Eu resolvo primeiro o que está no parênteses, depois elimino meu parênteses, resolvo o que está fora e eu chego no meu resultado. Sempre resolvendo primeiro multiplicação e divisão. E se tiver parênteses, o que está primeiro no parênteses, independente, tá? Depois, na 5, nós fizemos lá, usando apenas uma vez o número 1, 2, 3 e 4, os sinais das operações e de vez em quando parênteses. Podemos criar expressões numéricas com vários resultados, tá? Então, ele quer que você crie expressão numérica que dê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, vocês queriam criar. Então, a gente fez junto, foi bem bacana, vocês levaram um tempinho, mas deu tudo certo. Por quê? Porque eu posso fazer uma expressão numérica para chegar em qualquer resultado, tá? A gente pode ter uma expressão numérica que dê 10, que dê 20, 30, 40, 22, indifere, tá? A gente pode sempre fazer essa brincadeira aí com os números. Então, eu deixei aberto aqui para vocês algumas respostas possíveis, tá bom? Cada um me deu um exemplo, a gente teve
várias expressões diferentes, foi bem bacana, tá? Então, aí é para exercitar mesmo. E nós finalizamos a aula de matemática, nós tivemos 2 aulas hoje, né? Nós finalizamos no exercício 6, lá no final da página 112, né? Que seria para vocês colocarem o parênteses no local correto, né? Porque a professora, ela fez uma expressão numérica na lousa, resolveu e depois apagou o resultado e apagou o parênteses. E aí o aluno teria que descobrir onde esse parênteses estava colocado para ficar no resultado que a professora escolheu, né? Então, eu já vou deixar aberto para vocês aqui. Ficou dessa maneira, tá? O resultado já estava na apostila de vocês. Então, para dar esse resultado, aonde que o parênteses tem que ficar? Então, tá aqui, ó. Para dar esse outro, parênteses ficava aqui, tá? Então, aí, vocês teriam que ir por dedução. Vocês poderiam fazer lá algum rascunho, né, testando a posição do parênteses para chegar no resultado final. Então, hoje nós finalizamos aqui na página 112, ok? Até a próxima aula.